Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, estou trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais uns donos do ringue. No último vídeo eu falei donos da bola, depois que eu fui ver, cara. Eu ri na hora que eu não entendi nada. Enfim, mas vamos aqui pra mais um quadro junto com o Samu, que tinha sido removido no último vídeo. Ele vai ter a oportunidade dele hoje de falar, inclusive, a respeito daquilo. Agora eu não falo também, eu não vou falar. Não tem que O falar Pip, nada, não. o Pip também está presente aí hoje. Um tema de uns personagens, inclusive ele gosta muito, igual eu, que é o Undertaker, galera. Hoje a gente vai desossar o Undertaker aqui. Em relação ao WrestleMania, tá? Em relação ao WrestleMania, a gente vai fazer aqui uma listinha de adversários que cada um aqui achou que foi o melhor, que foi o pior, que foi o mais superestimado, o mais subestimado, a melhor rivalidade, e dentre outras coisas aqui, vocês vão vendo na lista conforme a gente for passando. Cada um vai escolher o seu, a gente não sabe a resposta um do outro, a gente vai meio que saber aqui na hora, né? Então, antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal. Não deixe de conferir as redes sociais aí de todo mundo, de acessar o canal do Samu que começou agora também. Eu vou ver se deixa na descrição. O canal do Pip, Deixa lá. o Pip Bomb. E, sem mais delongas, vamos nessa, galerinha. Ó, seguinte, pra galera entender, eu vou até começar com o primeiro item eu mesmo, tá? Sim. É o seguinte, eu pedi pra cada um aí escolher na sua lista o melhor adversário que o Undertaker já teve na WrestleMania e também o pior que ele já teve na WrestleMania. Eu selecionei os meus, vou tentar explicar minhas respostas. O melhor, gente, eu achei muito difícil. Cada um pode usar o critério que quiser, tá? Alguns poderiam dizer que é o Shawn Michaels pela qualidade dele em ringue. De fato, o Shawn Michaels é um puta adversário pro Undertaker. Eu quase coloquei ele. O Edge fez uma puta luta com ele também. Mas, cara, eu coloquei Triple H. Por quê? Triple H enfrentou ele 3 vezes. E as 3 lutas foram foda. As 3 fizeram o Undertaker sofrer. Ninguém fez o Undertaker tão sofrer assim igual o Triple H. Nem o Brock Lesnar, que quebrou a streak, fez o Undertaker sofrer. Foi na primeira vez lá que os caras saem do ringue e quebra tudo lá. Aquela luta que tivemos quando o Undertaker ainda nem tinha lá a streak chegando perto dos 20. Né? E aí depois, na WrestleMania 27, que eu já falei essa história várias vezes, mas repito, foi quando ele mais apanhou, levou 3 pedigree, levou o Tombstone, foi quebrado na mesa lá com o Spinebuster, marretado, foi tudo. Ele até infartou depois do combate ali e ganhou com o Hell's Gates. E na WrestleMania 28 ali, eu não preciso nem falar, né? Simplesmente ali foi um sufoco até... Teve até o DX contra ele e ele mesmo assim sobreviveu. Pra mim foi o melhor adversário que o Undertaker já teve. O pior, Gigante Gonzalez, né? Pelo amor de... Que gigante tenebroso. Eu não sei quem que foi o gênio que teve a ideia daquilo. Acho que pensaram assim, o Undertaker é um gigante e tem que enfrentar outro gigante, né? E aí enfrentou aquele maluco que só tinha altura. O cara lento, aquela roupa dele horrorosa. Combate ruim pra caramba também, estipulação ruim. Então é o pior de todos. Pip, o pior e o melhor, ou o melhor e o pior, você decide aí. Cara, então, o melhor eu não podia deixar de colocar o Shawn Michaels de 2010, eu botei a de 2010, porque pra mim, na minha opinião, foi a melhor rivalidade de todos os tempos da WWE e a melhor luta. Inclusive, é uma opinião meio popular essa, mas eu prefiro a segunda luta que a primeira, por todo o contexto e tal. Então, melhor eu coloco o Shawn Michaels aí, até, pô, aposentou o cara, valia a carreira, valia tudo ali, né? Mas o pior, cara, eu fiquei muito na dúvida, porque eu pensei no Mark Henry também, que é um adversário que eu achei meio bunda, né? Acho que não tinha muita gente pra colocar ali, de no Mark Henry. Foi luta de caixão, não foi não? Foi. Então a estipulação ainda salvou. Eu até pensei no Giant Gonzalez, mas aí, sim, até que fez sentido na época, um grandalhão, era difícil de bater, até que vai. Mas eu botei o óbvio, né? Eu botei o Lesnar, porque não tem como não botar ele, né, cara? Eu até achei que se fosse de transição assim, até vai, mas pelo que foi a luta, pelo que foi tudo, não tem como, cara. Foi pífio aquilo, a rivalidade horrível, luta horrível, tudo horrível. Já começamos com a escolha polêmica, hein? Samu, sua vez, Samu. O melhor e o pior. Cara, o melhor é o Lesnar, tô brincando. Já começar removendo, já. Não, galera, tô brincando. Ó, gente, o melhor, o meu preferido mesmo, né? O que eu acompanhei, o que eu gostei e eu torci foi pro Triple H. Eu adoro o Triple H, cara. O Triple H, pra mim, Samu, é o melhor que eu vi da WWE até hoje. O Undertaker tem ali a sua história maior, só que pra mim, o Triple H, ele tem um espaço maior aqui.
Ele me cativou mais. Mas como o Zé já escolheu, para a gente diferenciar um pouquinho aqui no vídeo, eu vou colocar outro. Eu vou colocar outro aqui que para mim, assim, eu vejo que não só o contexto de WrestleMania, mas o que levou também na WrestleMania. Um aniversário que eu vi com o Undertaker queria matar, cara, que é o Edge. O Edge, cara, pra mim, eu não tá assim no nível Triple H, mas eu vou escolher para ter uma menção do Edge aqui, porque o Edge, independente de tudo, muitas vezes a gente não acreditava que ele ia ganhar uma luta do Undertaker, nunca. Só que com as artimanhas dele, cara, ele fazia o Undertaker suar tanto. Ele tentava trapacear de um jeito, tentava do outro, chamava os caras lá para ajudar, mas e teve luta assim, naquela luta, cara, ele dava aqueles spear. E eu cheguei a acreditar, mesmo no 1%, ali, aquele porcentagemzinho. Faltou pouco, né? Mas eu gostei muito dele. Faltou pouco, cara. O Undertaker dava uns kickouts Ele fez muito o segundo louco, cara. Spear, o Undertaker fez os gates bem na hora da contagem, senão acabava. Bem na hora da contagem. Foi estilo Triple H ali, foi no sufoco. E o Ed, cara, aí naquela luta lá, o Ed, você viu que o Undertaker, os caras conseguiu transmitir uma coisa bem pessoal ali, porque o Ed é um heel muito bom, cara. Era um heel muito bom. Eu tinha raiva dele. Eu tinha raiva, mas eu torcia pra ele, cara. Eu torcia pro Ed, cara, porque. E por isso que até hoje, quando o Ed vem lutar, eu tendo a ir pro lado dele. Porque é um personagem que é um superstar que eu gosto pra caramba. E pra mim, assim, ele não foi tão marcante como o Shawn Michaels e o Triple H, é claro, mas eu vou colocar ele como menção honrosa aqui porque ele tem seu espaço na história ali. Os anteriores ali eu não vou nem citar, né, que teve ali, mas o Ed, pra mim, eu coloco ele como o melhor pra mim. Beleza. E o pior, cara, de Gandhi Gonzalez é horrível. Que roupa tenebrosa aquela, cara. Aquilo lá parece aqueles titãs daquele anime Attack on Titan, aquela coisa horrível. Parece um gorila, aquela porra. Nossa, parece um gorila branco, só na pele, que coisa tenebrosa. Mas eu vou colocar um aqui que é recente, que não fazia sentido nenhum ele lutar com o Undertaker, ainda mais depois de quebrar da streak, é o Roman Reigns. Eu sou fã do Roman hoje, só que aquele Roman fez criar uma rivalidade baseada só numa eliminação do Royal Rumble, porque lá foi pífio, que lá no Undertaker não tinha nem entrado pro ringue naquilo lá. Então, eu coloco como pior o Roman naquela WrestleMania lá. Caramba, os caras escolheu duas escolhas polêmicas aqui, hein? Eu coloco o Roman agora, hein? Eu não ficar na mesmice. Eu coloco o Roman porque não precisava ter aquela luta e também foi horrível a rivalidade. Só foi pro Roman equiparar o Lesnar. Serviu só pra ele. E nem serviu pra ele porque perdeu depois. Beleza, temos outros itens aqui. Ó, Pip, você já disse que a melhor rivalidade pra você foi Shawn Michaels, né? Então você já deu meio que um spoiler. E a pior, então? Já começa aí. A pior rivalidade do Undertaker? Cara, pera aí, galera. Às vezes pode ter sido a pior. Não, porque não tava na ordem aqui, tá ligado? Não, de boa. O Lesnar, não vai falar do Lesnar, não, cara. Rivalidade já falei, pô, é o Lesnar. Não, você falou que foi o pior adversário. Foi a pior rivalidade também? Também, pô. Também? Certeza. Caramba. Com certeza. Então, tem certeza? Sim, pô, a pior rivalidade foi o Lesnar. Porra! Não foi boa, não foi boa. Tem um chokeslam na mesa, só não tem mais nada. Mas daí, mas tipo, teve alguma coisa ali, cara. O Paul Heyman fazendo uma graça. Teve gente muito pior. O Bray White... Eu vou citar Eu vou citar o meu, então. Eu vou citar o meu, vocês vão entender. Vocês vão entender como que essa é pior. Seguinte, pra mim, pior rivalidade é o seguinte. Tá lá o Vince McMahon dando um prêmio pra ele mesmo. O Shane McMahon retorna, do nada, fala o seguinte: ô pai, eu quero comandar o Raw. Aí o pai dele vai falar: então, você quer comandar o Raw? Então você vai ter que ganhar do Undertaker na WrestleMania do Rio do Céu. Não, aquela rivalidade foi uma merda, né? Não, aí o Undertaker, a pergunta que a gente fazia é por que o Undertaker vai enfrentar o Shane? Porque o Vince falou, então ele vai ouvir o Vince. O Undertaker, que vinha de um contexto quando ele tinha quebrado já a streak, ele tinha voltado lá no ano anterior pra enfrentar o Bray, tentado se vingar do Lesnar depois com o passar do ano. Aí do nada ele esquece tudo o que aconteceu, fala, vou lutar na WrestleMania contra o Shane por motivo zero, porque o Vince falou que eu tenho que lutar. Aí ele ganha o combate. Na noite seguinte, o Shane vai falar, pô, pai, não consegui, perdi. Aí o Vince, tá bom, pode comandar aí, né? Tipo, então por que teve essa porcaria, sabe? Sem sentido nenhum, aleatório ali, tipo, ninguém imaginava que o Shane ia ganhar do Undertaker. Beleza, teve um spotzinho lá, legal e tal, mas pra mim inútil, rivalidade muito mal trabalhada, cara. Então pra mim foi a pior. A melhor foi o Shawn Michaels. Melhor, realmente eu coloco a do Shawn Michaels, porque... tudo que foi envolvido ali, o desespero do Shawn Michaels pra quebrar a streak
e sendo eliminado do Royal Rumble, obcecado ali, não conseguia fazer mais nada, ele só queria enfrentar o Undertaker de novo, a ponto de colocar a carreira em jogo. Depois, quando ele perde ali, a parte final da luta é emocionante, depois ele sendo cumprimentado. Eu acho que tudo que foi envolvido ali é a melhor rivalidade que o Undertaker já teve em WrestleMania. Samu, a pior e a melhor, ou a melhor e a pior rivalidade agora? Cara, realmente, cara, do Shane ainda mais o Undertaker o Vince chamou ele de cadela ainda, cara. Não sei se vai enfrentar minha cadela aí. Nossa, aquilo lá é desrespeito pra caramba. Mas, ó, pra diferenciar também, eu vou colocar como pior, porque era uma que a gente queria. E foi uma desgraça. A gente pedia pra isso. E foi horrível. Ah, já sei. Que é a do Bray Wyatt. Era do Bray Wyatt. Pra mim, eu não coloco assim, não é a pior zona de todos, porque teve época que eu não acompanhei, mas eu coloco como pior porque é decepcionante. Porque, cara, o Undertaker já vinha da streak quebrada e era ali. New Face of Fear, Bray Wyatt crescendo e o Bray Wyatt que fez, né, a rivalidade toda sozinha. A única coisa que salva isso aí é a música da rivalidade, que é Last Night, a Heavy Dream, que é boa pra caramba, mas o resto, cara, o Undertaker não quis nem aparecer. Você viu o Bray Wyatt lá falando pelas nuvens, e é só no show lá, o Undertaker não tô morto ainda e vamos lutar, e é isso aí, e foi lá e ganhou. Então, pra mim, não era uma rivalidade que todo mundo queria e, cara, não podia ter feito daquele jeito, fizeram muito mal, jogou no lixo a oportunidade. O Vince jogou no lixo aquela oportunidade. E a melhor, os caras escolheram o Shawn Michaels aqui, mas vão dar continuidade. Eu adorei do Shawn Michaels. Inclusive, quando a gente vê as promos até hoje, a gente chega a ter que dar um arrepio. Eu torci pro Shawn Michaels pra caramba. Mas eu vou colocar que continua. A do Triple H. Principalmente a segunda. Que quando o Undertaker volta, um ano depois daquela luta, e o Undertaker fala que o Triple H ele se sentiu derrotado naquela luta porque o Triple H acabou com ele e fez ele passar um verdadeiro inferno naquela luta. E o Triple H chega, né, toda autoridade lá com terno e fala, e o Undertaker joga real nele, fala assim, você com esse terno aí, você não é mais o Hunter, né? E aí começou e jogou o Shawn Michaels no meio ainda e culminou naquela luta do Shawn Michaels como juiz, Triple H, tudo envolvido, a música do Metallica que é boa pra caramba. E cara, eu acho que marcou a geração do esporte interativo ali. Porque acho que tem até hoje os caras do esporte interativo narrando aquele segmento do Undertaker. E é bom, é muito bom, cara. As duas. Eu coloco o Triple H porque são as duas. Tudo que estava envolvido. Porque ele quis vingar o amigo dele, ele chegou perto, ele sabe que aquela luta era para ele ter ganhado, o Undertaker ganhou no detalhe, e depois ele volta não querendo lutar, o Undertaker ainda que implora para ele lutar, porque o Undertaker queria se provar, né, que ele não poderia ser uma luta que ele não conseguia ter dominado, e termina daquele jeito, cara. O Shawn Michaels tentando, deu Sweet Music, depois fica se arrependendo lá, o Triple H com a marreta. O final de tudo, né? Fim de uma era ali, tudo abraçado, também foi uma boa rivalidade. Era pra acabar ali, cara. Era pra acabar ali e você vê os três abraçados. Mas calma, não dá spoiler dos outros itens, não. Vamos lá. Mas só pra... Porque eu acabei me confundindo, mas melhor luta e melhor rivalidade é Undertaker e Shawn Michaels. Pior luta, Lesnar e Taker. E pior rivalidade vai o do Shane mesmo. Luta sim, a melhor luta eu coloco a do Shawn Michaels mesmo. Só que a melhor rivalidade eu coloco a do Triple H. Então... Negócio seguinte, o Samu citou aí do Bray Wyatt, eu coloquei o Bray Wyatt no item seguinte, superestimados, porque eu não achei ruim, eu achei que o Bray Wyatt ele foi um adversário que ele sozinho conseguiu jogar um hype para um retorno do Undertaker, que tava sumido desde a streak. A luta foi razoável, só que muita gente elogia aquilo como se fosse um negócio magnífico, sabe? Tipo, nossa, era o momento ideal pra passar o bastão pro Bray Wyatt. Fala, mano, não me pareceu isso, sabe? Foi um negócio ok, bom assim, serviu pra dar um retorno pro Undertaker, mas nada demais. Eu acho que superestimam muito o Bray Wyatt como adversário do Undertaker. Nem deu tanto trabalho assim na luta, a rivalidade ele fez meio que sozinho ali pronto, sabe? Não era momento pra passar bastão não, né? Agora, subestimado, um adversário que eu considero muito subestimado é o Batista, cara. O Batista foi um dos que durante muito tempo o Undertaker não conseguiu vencer, foi conseguir vencer lá naquela WrestleMania.
deu um sufoco pro Undertaker, que vamos lembrar, naquele período o Undertaker ainda não tinha enfrentado o Edge, por exemplo, o Shawn Michaels, as outras vezes do Triple H. Então, o último sufoco, talvez, que ele tivesse passado, tivesse sido pro Triple H da primeira vez. E ali o Kane, mas de resto, cara, o Batista talvez fosse o que mais fosse chegar perto, assim, de parecer que fosse vencer o Undertaker, valendo o título, né? Então, eu considero um adversário muito subestimado. Às vezes o pessoal não lembra muito do Batista aí como um dos adversários do Undertaker. Lembra de vários lá no passado, quando você vai puxar mais, né? Ah, o Kane, ele enfrentou o Kane. Aí os mais recentes, o Shawn Michaels, o Triple H, o CM Punk. Eu acho que o Batista é subestimado. Pip, um adversário subestimado do Undertaker na WrestleMania e um superestimado. Cara, subestimado, eu fico muito na dúvida entre o CM Punk e a primeira do Triple H. Porque a primeira do Triple H, cara, foi tipo... Pra mim, foi a luta mais sofrida do Undertaker na WrestleMania. Eu adorava ficar revendo ela highlights. E é bizarro, assim, ninguém dá bola, né? Lembra muito da End of the Era, mas esquece dessa. Então eu vejo como subestimado. E o CM Punk, mano. Que o CM Punk, a rivalidade tudo bem. Poderia ter sido um pouquinho melhor. O cara teve que ganhar um Fatal 4-Way pra enfrentar o Undertaker, mas a luta foi incrível. Eu adorei a luta, então... E poucos falam dessa luta, né? Ainda mais que envolveu o Paul Beer e tal. Achei muito maneiro. E passar um pano pro Bray Wyatt aí, né, cara? Que eu gostei da rivalidade, achei que o Bray Wyatt carregou ela muito bem, assim como o Cena carregou a rivalidade contra o Taker muito bem também. E a luta eu curti do Bray Wyatt contra o Taker, eu gostei também. Agora, superestimado, eu demorei um pouquinho pra pensar, mas eu vou falar um aqui que eu acho que ninguém vai falar, que é o AJ Styles, cara. A rivalidade, sim, foi nada demais, porque... Eu pensei em colocar ele. No Undertaker, ganhar aquele troféu na Arábia Saudita que entendeu o que foi aquilo. Aí dava um troféu. O AJ Styles chegou a enfrentar o Aleister Black também, que se envolveu. E a luta que o nego elogia pra caramba, sim, eu até curti, assim, mas não é nada demais, assim, como o nego coloca lá no topo. Então eu acho um pouco superestimado. Mas também fiquei muito na dúvida, né, assim. Do AJ, tipo, não deveria ser uma última luta de Undertaker, mas é. Samu, sua vez. Cara, eu vou falar o meu superestimado, vai dar treta. Eu sei que tem muito fanboy aí que vai ficar muito bravo comigo. Samu Garcia odiando. Só que é aquilo. Quando a gente fala superestimado, lembrando que não é ruim, galera. Você tem que tomar cuidado que não é ruim. É só uma opinião. Que não é tão bom quanto os outros. É bom. É um carro 1.0. Não é 2.0. É 1.0. Aquele carro que você vai, sobe o morro de primeira sofrido ali. Mas o meu superestimado, eu vou colocar um para agora, porque eu sei que a maioria do pessoal do canal não acompanha tantos antigos, mas eu vou colocar um de agora, que é o CM Punk. Para mim, ele foi superestimado. Todo mundo sabia que ele não ia ganhar aquela luta. Isso aí é inegável. Todo mundo sabia que o CM Punk não ia ganhar. Só se for muita viúva mesmo e fanboy falar que ele ia ganhar. Do Undertaker, não ia ganhar. A rivalidade ele poderia ter sido legal e tal. O Heyman, eu acho que a parte boa, assim, foi mais a parte do Paul Heyman, né? Que soube lidar com o CM Punk ali muito bem na época. Mas... Ele imitando o Paul Bearer. Paul Bearer. Mas, comparado, assim, cara, aos últimos adversários, assim, que antes do Undertaker quebrar a streak, eu acho, assim, que ele foi... Você vê que nem o Pipe falou, ninguém fala tanto, né? A gente fala dos ruins, assim, que nem o Roman e o Shane, que caiu lá de cima, mas a luta foi boa ali no estilo wrestling, mas não teve nada demais. Não é uma luta de Undertaker, né? Que nem que foi decepcionante a luta do Lesnar também. Que a luta assim, em si, assim, porque o Undertaker não queria nem... Tava com as pelancas tudo arrancado, tava velho já. Mas o CM Punk, cara, eu não vejo assim como uma coisa nada demais, não. E subestimado? É legal, subestimado, eu vou falar que é o Lesnar. Porque é o seguinte, eu vou falar que o subestimado é o Lesnar. Ele que é odiado, cara. Prepara aí. Não me tira do vídeo, porque eu quero então falar. Fala logo, vai. O Lesnar, ele talvez não era para ser o cara certo para quebrar streak. Mas você falar que o Brock Lesnar é um adversário ruim pro Undertaker, ignorando todo o passado dele desde a volta dele, aí é ser um pouco hipócrita. Porque, inclusive, o Brock Lesnar já deu uma surra no Undertaker na época de American B10. Uma luta super violenta que eu assisto até hoje, que é da hora pra caramba, porque eu gosto de luta assim. Mas a gente falar que o Brock Lesnar é um adversário ruim só porque a gente odeia ele, porque
ele é part-timer e tudo, aí também não. Eu acho que é um pouco pesado. O Brock Lesnar, talvez, se fosse bem escrito a rivalidade, ele seria, sim, um cara interessante para ser um rival do Undertaker, e dentro das circunstâncias que estava naquele ano e que o senhor Vince tinha na cabeça, porque eu tenho certeza, se não fosse ele quebrasse, quem quer quebrar ia ser o Roman, aí eu acho que ele seria assim, um adversário credível pelo passado que ele tem, que todo mundo ignora, o passado do Lesnar. Mas ninguém vê o que ele fez para trás, porque o Brock Lesnar, ele é sim um superstar credível, e não é à toa que ele anda sendo o vilão que todo mundo é elevado, que todo mundo faz as melhores histórias, que todo mundo assiste a WWE até hoje. Eu não tô aqui para passar pano nenhum, mas eu acho que ele tem o seu respeito ali. Por isso que eu acho que ele é um subestimado. Tá bom. Pip, 1 minuto e 15 segundos para responder. Você não quer dar uma tréplica? Não, eu desisto do Samu, cara. Eu acho que ele quer ser odiado aí. Não é que eu quero ser odiado. A rivalidade foi ruim, a luta foi ruim, ele quebrou o Chico, foi tudo horrível. Como que ele pode ser subestimado? Simplesmente não tem sentido, cara. Simplesmente não tem sentido. Não, o Lesnar, eu costumo dizer que a carreira do Lesnar, ela passa de patamar depois da streak, não que antes da streak ele tivesse já essa moral comparado com as opções que a gente já teve. A gente já teve Randy Orton, por exemplo, que poderia ser, o Kane, Triple H, Shawn Michaels. Ele já enfrentou o Ric Flair, já enfrentou muito nós, fora os que ele não enfrentou em WrestleMania, né? E a carreira dele foi lá, tipo, 2 anos, num augezinho. Desde que tinha voltado, vinha perdendo muito algumas rivalidades ali. Chegou a perder pro Triple H, uma ganhou 2. Sofreu com o CM Punk ali, né? Perdeu pro John Cena, com o Big Show vinha roubando. Depois que ele quebra a streak, aí que vem a sequência mesmo, né? Então meio que, pra quem dizia, não, vamos usar a streak pra dar um push pra quem quebrar ela, isso aconteceu. Mas aconteceu com o Lesnar. Poderia ter acontecido com um jovem talento, um cara mais ativo, mais full-timer. E acabou sendo com o Lesnar. Mas não dá pra negar que realmente ele cresceu depois dela. Mas eu não acho que ele tinha tamanho pra quebrar ela. Ele, na verdade, criou esse tamanho hoje graças a ter quebrado ela, no caso. Mas temos mais itens aqui. Que, inclusive, eu coloquei o Lesnar. Maior surpresa da WrestleMania envolvendo o Undertaker. Aí vocês decidem qual critério vocês querem usar. Eu usei o critério surpresa do Brock Lesnar porque ele quebrou a streak e não tava imaginando. Então, tipo, fiquei surpreso quando aconteceu. E maior decepção, eu coloquei John Cena, porque era alguém com certeza. Que nós queríamos ver ele enfrentando o Undertaker em algum momento. Pô, faz tempo que isso não aconteceu. Primeira noite do John Cena na WWE, o Undertaker vai lá cumprimentar ele. Faz todo o sentido do mundo eles terem uma luta, quem sabe a última luta do Undertaker. E aí a rivalidade, né? Eu até discordo do Pipe, eu achei horrível. O John Cena ficava chamando o Undertaker não vinha. Aí o John Cena começou a agir como um babaca. Aí ele fica lá na crowd, aí ele fala que alguém tá vindo lutar com ele, vem o Elias. Aí quando ele tá indo embora, vem o Undertaker, squasha ele e acabou. Nossa, que horrível, cara. Decepção total. Total. Pipe, fala. Eu até achei que na WrestleMania 32 era o momento ideal, assim, perfeito. Do John Cena. E Undertaker, eles conseguiram resguardar pra 33, onde, podia ter título mundial em jogo. A torcida gritava muito Undertaker quando o John Cena promava. Aí desperdiçaram, fazendo o John Cena enfrentar casal, e o Roman Reigns lá enfrentar o Undertaker, ninguém entendeu nada. Mas enfim, maior decepção de disparar do John Cena, uma luta que eu sempre quis ver. Mas a maior surpresa, eu não coloquei Streak não, eu coloquei o Kane. A primeira luta do Kane, porque eu achei que o Kane, tipo, foi uma surpresa muito grande. Ele deu card, acho que de 3 tombstones, acho que foi o único na história a fazer isso. O Shawn Michaels acho que deu de 2 ou nem isso. Então foi uma surpresa gigantesca que aconteceu naquela luta pra mim. Então essa pra mim eu coloquei como a maior surpresa, e a maior decepção o John Cena com certeza. Samu, rapidão, decepção pra você foi John Cena, né? E surpresa? Com certeza, cara, John Cena, e surpresa eu vou colocar o Batista, cara. Eu coloco assim que eu acho que o Batista foi uma surpresa muito agradável, aquela luta que ele teve lá, e deu um caldo bem no Undertaker, ele deu muito trabalho, e eu gostei bastante da luta deles. Para mim foi uma surpresa, não esperava que ia ser daquele jeito. Belezinha, aí temos 2 perguntinhas aqui no final. Primeira delas, se a streak fosse para ser quebrada, eu não concordo que deveria. O Pipe eu acho que também não, o Samu talvez sim. Mas se fosse para escolher um para quebrar a streak, quem vocês escolheriam para quebrar a streak? Samu, começa. Triple H. Na 28 ou você faria algo diferente? Eu faria na 28. Com os 3 lá. Ele dava o caldo primeiro no Undertaker na 27, chegava na 28 ele ganhava.
Pipe, e você? Shawn Michaels, em 2010. Caramba, aquela... Eu acho aquela do Shawn Michaels bonita justamente porque ele aposenta, cara. Eu não mudaria aquilo, não. Não, eu faria na primeira luta, talvez, também. Mas eu acho que... É um desses dois, Triple H e o Shawn Michaels. Eu vou surpreender. Eu colocaria o Kane em uma terceira luta. Uma terceira luta, tipo, de aposentadoria, talvez, dos dois. Por toda a história, né? A origem do Kane. Na verdade, eu faria o seguinte, ó. Depois da WrestleMania 28 lá, que ele termina a era com o Triple H e o Shawn Michaels, na 29 eu não faria ele enfrentar o CM Punk. Eu faria o Kane que tinha voltado a ser mascarado no ano anterior, tinha começado a ficar over. Eu manteria aquele Kane over pra chegar forte no ano seguinte, pra rivalizar com o Undertaker. E olha só que coincidência, o Paul Bearer acaba falecendo antes daquela WrestleMania. Faria todo o sentido do mundo, Caralho, rivalizando. velho. Paul Foi Bearer bom envolvido, demais. que introduziu os dois ali, a Isso é história. bom demais. Sabe, eu acho que seria um ótimo encerramento pra eles e eu acho que o Kane teria dignidade pela história. A história dos dois envolvidos, a do Kane, eu acho que faz Sim. muito sentido, assim. Poderia ser o Eu John fiz Cena isso, também. igual no meu universo lá, né? É mesmo. O John Cena, né? Mas o John Cena tem muito hate, O cara. John Cena acho que seria simbólico. Então, O John Cena seria, mas só que o John Cena tem muito hate, cara. É. Pra ser top guy, ia ter muito hate. Mas funcionaria também. Funcionaria perfeitamente. Só que ele ia ter muito hate. mas é isso. Pra encerrar, me digam aí um adversário que o Undertaker não enfrentou na WrestleMania e vocês gostariam que ele tivesse enfrentado. Tem vários, né? Tem o Chris Jericho, tem o Bret Hart, tem o Stone Cold, tem o The Rock. Eu fico na dúvida entre o Stone Cold e o Bret Hart, porque eu acho que ele, nos anos 90, ele viveu na época desses dois, no auge, e não pegou nenhum deles, né, cara? Então, cara. Eu acho que Stone Cold, eu acho que ele ia perder pro Stone Cold, ele era muito freguês. Eu vou escolher Bret Hart. Fala aí, Pipe. Cara, vamos polemizar, Samu? Goldbergzinho? Oi? Mas de quem? Goldberg. Ó, eu fiquei muito na dúvida entre Goldberg e Daniel Bryan. Eu queria polemizar mesmo, eu já tava... O Daniel Bryan é da hora, velho. Porque, o Daniel Bryan eu sempre... Teve quis ver especulação essa luta, disso, cara. né? Sempre quis ver aquele de 2014, Heath Underdog Slater. e tal, contra o Undertaker ou o próprio Goldberg. Inclusive, a luta que eu defendo, a luta Undertaker e Goldberg na Arábia Saudita. Eu também, essa luta. até hoje. Eu não tô nem aí. Torci pro Mas eu Goldberg. gostaria de ver, talvez, na WrestleMania 33, onde o Goldberg enfrentou o Lesnar e o Taker enfrentou o Roman. Talvez ali encaixaria bem. É uma opção. Mas seria maneiro por causa desse negócio dos dois terem streak e tal. E o Daniel Bryan, porque é uma luta que eu sempre quis ver mesmo. Samu, escolhe aí. Cara, eu vou de Goldberg. E é a luta que não teve no WrestleMania e teve no Crown lá na hora errada. Essa luta encaixaria muito bem na 33. E, cara, o Goldberg seria um adversário incrível, cara. E a rivalidade também. Só daquela encarada dos dois já deu um arrepio. Imagina uma rivalidade completa. Bom, então é isso aí, galera. Eles escolheram aí o Otis, né? Então o Otis seria Oi? Jacan? Ó, pra nunca enfrentar o Undertaker na vida. Eu escolho o Reginaldo. Eu não aguento aquele Reginaldo. Eu vou te falar, ó, Rick Boss. Se tiver Rick Boss, Nakamura, Reginaldo contra o Otis, eu torço pro Otis, mas não torço pra essas porcaria. Acabou.